Já estou fazendo aqui um contato com o nosso Neto Marcelani, diretor-presidente do Detran São Paulo. Por quê? Porque os óbitos são 6,7% maiores entre o Natal e o Ano Novo, exatamente o período que nós estamos, em decorrência de acidentes. E para agravar o movimento nas estradas, que é sempre maior, vem junto com ele a previsão de chuvas a partir de amanhã, né? Sim. Temos a aproximação aí de uma frente chuvosa, prevista para amanhã, sexta-feira, e aí bem na hora do rush, a chuva vem. Isso agrava muito a situação, né? Então, se temos sempre o alerta de que seriam 6,7%, os óbitos seriam aumentados em 6,7% entre esse período de Natal e Ano Novo, se chegar essa frente fria no estado, como está anunciada para amanhã, aumenta a preocupação no trânsito. Quem vai viajar, prefira horários melhores, tem algumas recomendações que podem te ajudar. Sobre elas e esses assuntos todos aí, que nós vamos conversar agora com o diretor-presidente do Detran de São Paulo, Ernesto Marcelani Júnior, Neto Marcelani. Bom dia, Neto. Bom dia, Daércio, bom dia a todos os ouvintes, um prazer falar com você nessa manhã. Muito obrigado aí pelo convite. Tudo bem, família aí, todo mundo, tudo bem? Graças a Deus, Daércio, e vocês aí, tudo também, certo? Tudo na paz, passamos um Natal aqui tranquilo, né? Harmonioso, Amém. Temos uma situação de momento aqui na sua Matão também, em relação à Covid, de apenas um paciente no hospital. Isso tem se mantido aí ao longo dos últimos 40 dias, que é de certa forma tranquilizador, um pouco preocupados com a gripe influenza por aqui, como também de resto em todo o estado de São Paulo, né? Ela veio aí, pegou de surpresa aí também, exigindo algumas medidas e tudo, mas estamos fechando um ano com a perspectiva de alguma melhora para o ano que vem, e ela parece ser mais, sabe, né? Parece que ela está um pouco mais bem calçada do que em dezembro do ano passado, como a gente imaginava que tudo ia se restabelecer, e veja que foi um ano dramático, o primeiro semestre principalmente, né? Então parece que temos aqui uma perspectiva de uma retomada, ainda que com precauções e tudo, e ainda que com essas preocupações de variantes novas e tudo, mas ao mesmo tempo, de certa forma, uma expectativa, uma esperança um pouco mais alicerçada, acho, né? Sem dúvida. Eu acompanho aí os boletins da Secretaria de Saúde também, né? E a gente fica feliz, né, Daércio, de ver que, graças a Deus, com o apoio da vacina, com a população se vacinando, né, esses números caíram drasticamente, e a gente pede a Deus que continue assim para o ano que vem, para que a gente possa ter uma retomada aí, o quanto possível, por óbvio, mais próximo da normalidade. A gente vê, as famílias já puderam aí com algum cuidado ainda se reunir no Natal. Eu estou indo para Matão também para me reunir com a minha família no Réveillon. Então, quer dizer, graças a Deus, parece que a situação está melhor, e para o ano que vem a gente espera que seja de vento em popa aí, e a gente consiga retomar a economia, o Brasil volte aí a crescer, e a população ter uma situação mais tranquila, né, Décio? Ninguém aguentava mais essa questão da pandemia, e graças a Deus parece que ela está indo embora. Em outras partes do mundo, o noticiário de hoje é de grande preocupação, né, na Europa principalmente, mas vamos aguardar aí com a devida precaução, mas aguardar, né? Enfim. E sempre esperançoso de que vai ser um ano melhor, ainda que com algum resíduo, né, dessa situação toda. Mas dentro do seu setor, que é o Detran de São Paulo, um alerta que recebi aí do Detran, que você preside, diz: óbitos são 6,7% maiores entre o Natal e o Ano Novo. Sim, a razão é aquela de sempre, de grande movimentação do trânsito, mas estava eu observando aqui a previsão do tempo e a proximidade, a aproximação de uma linha de estabilidade para o estado de São Paulo exatamente na quinta e sexta, o que deve agravar ainda mais a situação, na sua opinião? Décio, o Detran de São Paulo tem um sistema que se chama Infocida, né? Então ele vai monitorando a gente de todas as informações, de todas as ocorrências de acidentes e óbitos no trânsito. E o que a gente percebe é que nesses dias entre Natal e Ano Novo, né, a gente tem um incremento do número de óbitos. E as pessoas que estão ouvindo vão pensar, mas esse Neto vem querer falar de óbito, a gente quer comemorar o Réveillon, né? Mas, na verdade, é exatamente para que a gente possa comemorar com tranquilidade, sem nenhuma surpresa ruim, né? Então, é pedir à população, é reforçar aquilo que a gente está cansado de ouvir, está cansado de falar, né? Se for beber,
não dirija, né? Se for pegar uma rodovia, olha teu carro, faz um check-upzinho, dá uma olhada nos pneus, no freio, nas luzes, né? Vê se está tudo em ordem, seta, né? E também não extrapolar o limite de velocidade. As razões desses acidentes, desses óbitos nessa época são muito claras, né? É sempre, vamos dizer assim, passar do limite, os excessos, né? Então, eu acho que toda família quer ter um momento agradável agora e a gente vem aqui lembrar, pessoal, vamos nos divertir, vamos aproveitar que a gente ainda está numa situação mais tranquila da pandemia, mas vamos ter responsabilidade, se beber não dirija, prepare seu carro para ir para a estrada, não ultrapasse os limites de velocidade, porque esses são os 3 pontos que mais trazem consequências no trânsito. Destes componentes que contribuem para acidentes específicos aí dessa época, qual você diria que é o que mais preocupa? O excesso de velocidade, Daércio. Por óbvio também a bebida, mas eu diria que o excesso de velocidade e a bebida são os 2 que eu destacaria. Por uma razão muito simples, né? A gente percebe que nas rodovias, ou você tem muito trânsito e aí com isso gera mais atenção, né? Ou você tem uma rodovia, por exemplo, aí no dia de Ano Novo, no dia de Natal, eu estou aqui em São Paulo trabalhando ainda, mas você percebe que a cidade está muito vazia. E aí é natural que aquela pessoa que está dirigindo acaba acelerando um pouco mais, acaba, né, tendo mais facilidade e se descuida, e é isso que leva um acidente a ter óbito, né? É o excesso de velocidade, ultrapassar o limite, muitas vezes a embriaguez. Os dados que a gente tem no sistema demonstram que a maioria desses acidentes acontecem entre as 18 horas e as 6 horas da manhã, quando você tem menos visibilidade, quando a turma vai fazer o happy hour do final de ano. Então, é só ter cuidado, né? Ninguém está dizendo para ninguém fazer o happy hour, mas se for fazer, não vai de carro, arruma uma carona, pede para alguém levar, alguém buscar, enfim, é por aí. São obrigações do cidadão enquanto motorista. E das obrigações de vocês aí, o que é que vocês estão fazendo para que isso não se verifique, enfim, para amenizar um pouco essa situação de acidentes? Olha, Derson, a gente tem alguns programas que vão desde os bancos escolares, né, direto com as crianças, que depois a gente passa também durante o processo de formação do condutor, e também campanhas como essa de conscientização, além, por óbvio, né, daquilo que cabe a gente, que cabe junto com a Polícia Militar fazer, que é a fiscalização, que é as operações direção segura, que a gente chama, onde faz a questão do bafômetro, enfim, né, é fazer a fiscalização. Então é atuar tanto na conscientização, na formação do cidadão, na formação do condutor, alertar. Nós estamos com uma campanha aí na TV, na rádio, nos jornais aí falando desse momento de férias, né? Porque muita gente não saiu para viajar nesse período da pandemia, agora tem muita gente indo, e que é importante a gente ter essa consciência. Então acho que são ações complementares, né? Mas a ação mais relevante, mais importante é aquele cara que está atrás do volante dirigindo, que precisa ter a consciência disso tudo e lembrar que é a vida dele, a vida do próximo e da família que está em risco, né? Eu fiz um roteiro aqui esses dias, Neto, que foi pelo interior de São Paulo, é verdade, mas que deu aí mais ou menos uns 1.200 quilômetros. Tanto de, digamos, 600 de ida, 600 de volta no total. Sinceramente, não percebi movimentação nas bases da Polícia Rodoviária, nem tampouco às margens das rodovias, a presença da... Não sei se foi só nesse percurso, no horário que eu passei, que também foi durante o dia, mas enfim. E me lembrei que em outros tempos você percebia mais a Polícia Rodoviária lá na beira da rodovia, esse negócio todo. Mas ao mesmo tempo é que se considerar que eu passei por trechos pedagiados, então o pedágio acaba, de certa forma, procedendo a uma série de funções aí, que antes eram todas da Polícia Rodoviária, enfim. Mas, enfim, de um modo geral, a gente não percebe hoje essa presença tão nítida que a gente tinha em outros tempos. Quer dizer, qual é o futuro da Polícia Rodoviária diante da situação de, digamos aqui, de privatizações, de serviços que hoje, em parte, as concessionárias fazem? A sensação que eu tenho é que houve um esvaziamento da função da Polícia Rodoviária. Estou certo ou não?
Darcy, eu não sei se esvaziamento, mas eu acho que a polícia voltou, ou melhor, está indo fazer aquilo que ela deve fazer, né? Como você bem coloca, quando a gente faz as concessões em que cuidar da rodovia é problema da concessionária, tratar de um veículo que está quebrado ou até de um acidente, né? Por óbvio a polícia apoia, mas a concessionária que faz esse primeiro socorro. Então, eu acho que a polícia está focada mais naquilo que é o papel dela, de fato, né? E a gente também precisa lembrar que houveram muitas novidades, né? Muitas tecnologias em relação à fiscalização. Hoje você faz fiscalização por câmera, hoje não é mais o policial que fica lá segurando o radar na maioria dos casos, é um radar que é móvel ou um radar que é fixo, né? E a polícia está, eu acho que cada vez mais mantendo o seu papel, mas também de fazer o policiamento, né? De tentar coibir roubos, tentar coibir esse tipo de situação, além, por óbvio, do papel de dar segurança e de fiscalizar aquele condutor que está passando por ali. Então, acho que é um somatório de coisas, e acho que você tem razão quando você disse que você via mais movimento, até porque eu entendo que era exclusividade, a gente não tinha ninguém além da polícia numa rodovia que não era pedagiado, né? Então, eu entendo... Era isso que eu estava exatamente observando aqui. E daí a minha pergunta, inclusive, foi essa: qual é o futuro da Polícia Rodoviária? Porque, em verdade, o processo de privatização deu funções às concessionárias, a tecnologia permitiu, praticamente como se cada câmera daquela fosse um policial à beira da rodovia. Enfim, tem uma série de... uma parafernália toda aí implantada ao longo das últimas décadas que, de certa forma, tomou o lugar de atribuições da Polícia Rodoviária. E nas bases, a gente... às vezes você passa certas bases, né? Tem a sensação que a gente tem que ter uma coisa ali esvaziada. Eu estou passando para você o que a sensação. E, não é regra também, viu? Tem rodovias aí, São Paulo, essas rodovias de Baixada Santista e tudo, e toda essa região aí, toda a gente percebe um pouco mais. No interior é que a gente vê um clima meio colérico ali nas bases, pelo menos quando a gente pensa aqui no interiorzão mesmo, aqui rumo a Mato Grosso, para esse lado, as bases estão muito quietas, ali com a viatura parada em frente, raramente você vê ali um policial, enfim, sem querer desmerecer, evidentemente, mas também percebo isso, quer dizer, toda uma parafernália aí, de certa forma, tirou a atribuição do policial rodoviário, ou boa parte delas. Sem dúvida. Eu tive também na estrada, né, que fui passar o Natal com a família da minha esposa e fui dirigindo, né, e você percebe também nas rodovias federais, que foi por onde eu passei, que tem aí uma diminuição, não da presença, eu diria, né, mas de fato dessa tua observação. Algumas bases estavam até fechadas, né, mas você percebe que tem aí a fiscalização e que tem aí uma atuação que eu que tive já a oportunidade de conhecer o centro de monitoramento da Triângulo do Sol, da antiga Triângulo do Sol, é impressionante aquilo que se consegue fazer hoje com a tecnologia, né, Darcy? Então, acho que nada substitui o poder de polícia, aquela função que é indelegável do Estado, né? Mas acho que é complementar e a gente torce para que fique cada vez melhor. Eu não estou com isso desmerecendo os policiais rodoviários, não. É só uma impressão que a gente tem, e todas as profissões estão passando por um momento. A nossa aqui, hoje em dia, se eu colocar minha voz num determinado programa aí de computador, que já existe, se eu colocar minha voz por alguns minutos, o sujeito armazena o meu timbre vocal, e ele pega um texto, depois lança no computador. Meu timbre vocal que o computador leu vai passar a ler os textos que estão lá e não eu. Claro, não terá sentimento, não terá interpretação, não terá vida. Mas a máquina já pode fazer a minha voz lá. Então, estou falando da minha profissão para você ter uma ideia que todas as profissões estão sendo agora impactadas por essa modernidade toda. Mas, João Neto, e me diga uma coisa, nessa época particularmente, qual é a região mais crítica? É essa de praias, de rodovias que levam até locais turísticos? A atenção maior fica para quais regiões no estado, hein? Olha, Décio, por óbvio é onde tem um fluxo maior de gente, né? Que é o litoral, né? Mas quando a gente pega os dados em geral, a gente percebe que 46%, 47%, ou seja, quase metade dos óbitos acontecem dentro das cidades, né? Então a gente tem aquela impressão de que o pessoal morre na estrada, mas não, tá morrendo na porta de casa, assim, entendeu? Metade desses óbitos, quase arredondando um pouquinho, é verdade,
mas arredondando, acontecem dentro da cidade. Então é importante o motociclista e as duas grandes vítimas é o motociclista e o pedestre, né? Invariavelmente é o motociclista e o pedestre na faixa de 18 a 36 anos. Então, portanto, é importante a gente ter cuidado, respeitar a distância. Tem hoje muito ciclista, né? E agora a legislação traz aí uma condição de se manter uma distância de no mínimo 1,5 metro, respeitar o ciclista, né? É aquela regra máxima do trânsito, né? Ter cuidado com quem é mais vulnerável do que você. Então, aquele cara que está numa carreta enorme tem que ter mais cuidado com o veículo de passeio, o veículo de passeio tem que ter mais cuidado com a motocicleta, com o pedestre, com o ciclista, e assim vai, né? É o respeito, é o cidadão respeitando o seu próximo e um pouco esse é o caminho que a gente defende, que a gente acredita, né? O causador de acidentes, na impressão do leigo, é sempre, invariavelmente, é o motorista, entre as várias possibilidades, então, vamos dizer aqui, sinalização, condição de estrada e tudo, somadas todas as possíveis causas, a gente percebe que a questão, o erro humano é que, invariavelmente, é causador de acidentes. Na estatística de vocês, isso se configura também? Vocês percebem isso? É um número assustador, Darcy. 94% dos óbitos é falha humana, né? Então, portanto, você vê que aquela brincadeira que a turma faz, né? Aquela pecinha que está entre o volante é fundamental e é ela a grande responsável por a gente ter um trânsito mais tranquilo, né? Então é por isso que a gente faz esse apelo e agradeço aqui a oportunidade de estar falando no teu programa, de estar falando com os nossos conterrâneos, com os matonenses aí, que nesse momento a gente não deixe de se divertir, mas a gente se divirta com responsabilidade, né? As razões aí quase sempre, né, causadoras dessas tragédias, porque é um drama que nunca mais vai ser esquecido, né? A impressão que dá é que sempre é aquilo que você estava dizendo, aquela pecinha que fica na frente do volante, né? Que é o motorista. Eu vejo cada barbaridade que é inacreditável. E ao mesmo tempo, né, fico pensando, sempre que você vê isso, fico pensando, bom, é uma questão de educação, mas peraí, esse cara aprendeu que não podia fazer isso. Ultrapassagem inconsequente, ultrapassagem em área de faixa contínua, coisas assim, que você vê no trânsito, os caras fazem uma barbaridade, e eu olho aquilo e digo, aí ó, tem que fazer uma campanha de orientação, peraí, campanha de educação é para quem não sabe. O cara, hoje dele é exigido o conhecimento para ele ser habilitar e depois renovar carteiras, coisas e tal. Ele sabe que está fazendo errado, pô. Campanha de educação para quem já sabe o que é. Eu acho que tem que, de fato, nessas horas, pesar no bolso mesmo, porque a educação não é o caso, né? Eu acho, pelo menos, sei lá. Eu acho que é um somatório, né, Décio? É a formação lá de trás, é a educação, é a sensibilização nesses momentos mais críticos e, por óbvio, também é a fiscalização e a punição para aqueles que extrapolam e que, de alguma forma, se colocam em risco e colocam o próximo em risco. Coisas básicas. Às vezes está na estrada lá, o cara tá com uma latinha de refrigerante pela janela. Ó, amigo, além de estar errado, você pode pipocar no carro da frente, o sujeito leva um susto, vai desviar, capota o carro, sabe, umas coisas assim, mas muito loucas, né? Eu diria que boa parte do trânsito, vai pensar que é pouco, não, porque tem de gente por aí, e não é questão de educação, para quem não sabe, todo mundo sabe que está fazendo errado, ele faz errado, sabe que está fazendo errado, então, aí já não é mais uma questão de educação, não, é de inconsequência mesmo, né? Bom, e aí chamar a atenção dos motoristas aqui de um modo geral, aqueles que sairão nas estradas aí tudo, para os cuidados que o Neto já disse, manutenção do carro, dirigir com cuidado. Horário, tem algum horário? Escolher o melhor horário para viajar, por exemplo, se a pessoa tiver essa mobilidade de tempo aí, é também uma alternativa interessante para fugir dessas complicações todas do trânsito, né, Neto? Com certeza, tentar pegar um contrafluxo, tentar pegar um fluxo mais ameno, né? Mas principalmente, né, o que a gente vê é que os acidentes acontecem mais à noite. Então, viajar de dia talvez pode ser uma opção mais segura para quem está indo, né? Ah, tem essa particularidade? É à noite, então?
das 18 às 6 horas da manhã é que acontece a maioria dos acidentes, Dércio. Certamente que a visibilidade aí é um fator importante, então, né? Com certeza. Ver e ser visto, né? Por isso que ver a iluminação do veículo é super fundamental também antes dessas viagens. Faróis, né? Aí estão reguladinhos, né? Os caras que andam com farol, que um farol vai na pista, o outro sai caçando coruja nas árvores, assim, conforme vai passando, né? O meu pai fala caçando macaco. Mais ou menos isso. Aí tá caçando macaco esse farol aí. Mas é verdade mesmo, tem os caras que... Um farol tá olhando para um lado e falando, ó, filho, teu carro tá estrábico aí, dá para arrumar esse negócio? E aí você diz assim, uma lâmpada queimada na lanterna atrás... Aí você olha e fala, gente, não é questão de o cara dar desculpa de ser pobre. Ah, porque eu sou pobre. Uma lampadinha custa 5 conto, pô. Isso é relaxo mesmo. Dá uma olhada, vê se tá tudo certinho. Porque a questão não é só os outros, você próprio, inclusive, né? A família, caramba. Dá pra trocar aquela lampadinha lá, coisas assim que tem gente que sai pra estrada e não tá nem aí com isso tudo, rapaz. É impressionante, coisa básica. Neto, eu por aqui tô satisfeito pela informação, pelo alerta aí, o propósito era esse mesmo. E a gente aqui é um luxo, né? Porque ao falar sobre trânsito, escolher uma matéria que preste serviço aos ouvintes, nesse momento em que eles vão precisar de informação nesse setor. E a gente poder fazer isso com o presidente do Detran é um luxo para o nosso programa, né? Então eu agradeço pela sua gentileza, deixaria aqui o espaço aberto, inclusive, já que você é da nossa terra aqui, para seus votos aí de Ano Novo, enfim, para a população que você conhece tão bem. Se você me der mais 2 minutos, além dos votos de Ano Novo, eu queria só trazer uma notícia aqui também, que eu acho super importante, e antes de mais nada, reconhecer o esforço, o belo trabalho aí que o prefeito Cido Ferrari está fazendo à frente da prefeitura, e o Ademir de Souza lá também, à frente da Secretaria da Saúde. E eu queria fazer aqui, Lércio, trazer essa notícia para todas as mulheres que estão ouvindo o seu programa, né? Sim. O governo de São Paulo tem um programa que tem carretas, chama Mulheres de Peito, né? São carretas que percorrem o estado para fazer mamografia, para fazer aquele diagnóstico precoce de câncer de mama, etc, né? E Matão vai receber essa carreta a partir da primeira semana de janeiro. Eu sei que há pouco tempo atrás nós recebemos a carreta lá do Hospital de Barretos, apoio aí do Gali, da Priscila, de todo mundo, que é um belo trabalho. E aí faltou algumas coisas, o Ademir tinha uma fila ali, falou, tem gente aqui que ainda não conseguimos atender, etc. Foi mesmo. E agradecer, graças ao apoio aqui do secretário da Saúde, o secretário Jean Gorenstein, que é nosso amigo, né? Conseguiu disponibilizar essa carreta, o Ademir de Souza e a prefeitura estão viabilizando toda a parte de estrutura, de infraestrutura, para que ela receba essas mulheres, para que esses exames sejam feitos, né? Para que a gente possa juntos aí enfrentar essa situação. Acho que a Covid trouxe uma realidade muito pesada para a saúde e, infelizmente, como isso foi a prioridade, muitas coisas acabaram ficando para trás, mas fazer esse exame, o diagnóstico precoce, a exemplo da boa condução do veículo, pode salvar muitas vidas e a gente fica muito feliz de, junto com o prefeito Cido Ferrari, com o Ademir de Souza, com toda a equipe da prefeitura e do governo de São Paulo, poder levar essa carreta aí para Matão já na primeira semana de janeiro. Essa é uma notícia que eu gostaria de aproveitar de dar aqui. Verdade que eu me lembro que aqui acompanhando, né, Adalberto, quando a carreta do Hospital do Câncer esteve aqui, a demanda foi muito grande para o que a carreta do hospital tinha de disponibilidade. Realmente ficou um acúmulo aqui. Me lembro também do Ademir, disse que, olha, nós vamos elencar aqui a nossa demanda agora mais apurada, deu para entender melhor qual é o universo das mulheres aí que precisam, tudo, e vamos requerer isso aqui e tal. Então, quer dizer que a carreta, exames, atenção mulheres aí que ficaram com essa necessidade, que listaram nas suas necessidades e tal de fazer esses exames, é em janeiro que vem, é isso? Já agora na primeira semana de janeiro. Semana que vem a carreta já começa o atendimento aí. Boa, boa. Bom, depois nós vamos ter a oportunidade de localizar a questão, falando aqui com o setor de saúde aqui, dando mais detalhes para vocês, mulheres, então, dessa importante vinda dessa carreta, porque de fato, por mais que o hospital tenha sido generoso e tenha sido eficiente, tudo, a atitude aí do Gali, do pessoal tenha sido boa, ainda assim ficou muita gente precisando fazer esse exame e agora poderá fazê-lo no começo de janeiro. Aguardem mais, né, Roberto? Mais matérias a respeito aí, viu? Nos próximos dias.
Bom, finalmente vamos lá, fica à vontade aí, Neto. Aqui é tua terra também. Evidentemente que você deve aí estar ansioso em deixar sua mensagem para a população, sendo daqui, embora o assunto que eu trouxe aqui foi mais a questão dos acidentes nas estradas por ser presidente do Detran, mas fica à vontade. Não, Décio, agradecer a você, ao espaço que você tem dado aí para a gente poder falar do nosso trabalho aqui, do trabalho do governo de São Paulo, um governo que está cada vez mais presente. Nós tivemos boas notícias ao longo desse ano, o Poupa Tempo está funcionando, o recapeamento da vicinal de dobrada, já recebi informações que já começou, outros recapes daquelas vicinais que nós anunciamos serão iniciados agora no começo do ano. Então tem muito investimento de São Paulo sendo feito aí junto com a Prefeitura de Matão. E agradecer, desejar um santo ano novo, que Deus abençoe a gente nesse próximo ano, que seja um ano melhor, que a gente tenha mais saúde, que a gente tenha mais tranquilidade, que a gente possa conviver mais com as nossas famílias, que isso faz toda a diferença. Então, deixar um abraço, um carinho enorme aí por Matão, por você, por todos que estão nos ouvindo, e fica aqui meus votos de um excelente 2022.